Hoje eu quero falar sobre algumas dicas básicas, são coisas que a gente tem que avaliar em qualquer imóvel antes da gente se mudar para ele. Não importa se você vai comprar, se você vai alugar, se é um imóvel residencial ou comercial, existem algumas questões que são básicas, que servem para todos os imóveis e que a gente tem que ficar atento. A primeira dica é: comece avaliando o caminho que te leva até o imóvel. Como é que é esse caminho? Ele te traz informações positivas ou informações negativas? O caminho é um caminho bonito? É um caminho árido? É um caminho que tem árvores? Tem um comércio próspero? As pessoas que andam por ali têm uma boa aparência? Como é que é esse caminho? Você gosta de passar por esse caminho ou não gosta? Então, o caminho que te leva até o imóvel é muito importante, principalmente o caminho mais próximo da sua casa. Também é importante avaliar a vizinhança, como é essa vizinhança, como são os imóveis vizinhos, como é a cara dessas pessoas, o semblante dessas pessoas. Elas te passam alegria, prosperidade, te passam uma boa sensação ou é um bairro, um local onde as pessoas são mais carrancudas, ninguém cumprimenta ninguém? Como é que é isso? Porque é importante você escolher um imóvel num lugar que seja positivo, que tenha uma vibração positiva. Além disso, é importante também avaliar em que posição está o imóvel. Está num cruzamento, está na esquina, está numa posição negativa, como essa imagem aqui da direita, que a casa está bem em frente a uma rua, numa rua em T, que é uma posição negativa. Então é importante avaliar essas questões. Também é importante verificar se existe vegetação, se existem pássaros, porque existem bairros, locais onde você não vê uma árvore, você não vê um passarinho, isso não é bom. Sempre que existir a presença de árvores, de seres vivos, é melhor do que em locais áridos. Terceira coisa, precisa ver se existe água. A água mexe com as emoções. A água atrai a energia a ti, ela atrai e ela retém. E quando você tem muita água em movimento ou muita água parada, é ruim. Então precisa verificar se existem córregos, caixas d'água municipais, daquelas caixas enormes, piscinão, e até no imóvel se existe piscina, em que posição está essa piscina, se ela está na frente, se ela está atrás ou se ela está na lateral do imóvel, porque existem posições favoráveis e posições não favoráveis para uma piscina. E com relação a córregos, piscinões, esse tipo de coisa, é importante que exista uma distância mínima entre o imóvel e um piscinão, por exemplo. E se isso não tiver de acordo com o mínimo, o que é que tem que ser feito? Precisa fazer uma correção muito forte. Então é sempre bom ficar atento a isso também. Uma outra questão que precisa ser avaliada: os formatos, tanto do terreno quanto do imóvel. Os melhores formatos são os mais lineares, que são os quadrados e retangulares. Até para os cômodos é importante ter atenção, porque, por exemplo, nessa primeira imagem, esse primeiro cômodo ele é retangular, mas ele tem uma entrada aqui. A porta fica um pouco recuada e isso pode trazer alguma complicação. Já no segundo ambiente aqui, ele é quadrado, é melhor. Então precisa ter atenção especial para os formatos. Existem formatos muito negativos, existem formatos que lembram armas, existem formatos que podem trazer complicações para a vida das pessoas. Então, atenção aos formatos. Um formato pontudo, triangular, é negativo. Por quê? Porque os ângulos promovem a fuga de energia. Então, se você tem um terreno triangular, pelas pontas do triângulo existe fuga de energia. Então, esse é uma outra questão que precisa de atenção. Aí também tem relação, uma outra coisa, o item 5, é a inclinação do terreno. Se o terreno é plano, se ele é em aclive, se ele é em declive.
qual é a intensidade do aclive ou declive, porque um pouco de aclive é bom, muito aclive é ruim. Declive, em geral, é negativo, a energia vai para baixo. Então, é um outro ponto de atenção. E onde está essa alteração do terreno, né? Onde está essa angulação? Para a direita, para a esquerda, na frente, atrás, tudo isso precisa ser visto. Onde é que foi construído o imóvel no terreno? No centro, no fundo, na frente, colado na lateral, colado no fundo? Isso também precisa ser avaliado. A melhor posição para a construção do terreno é no centro, porque a energia Qi vai circular em volta do imóvel todo. Porta principal é um outro item. A melhor posição para a porta principal é no centro da frente do terreno. Por quê? Porque ela causa uma sensação de equilíbrio no imóvel. A gente encontra portas principais em todas as posições, no canto direito, no canto esquerdo, mais para dentro, mais para fora do bloco principal do imóvel. Tudo isso precisa ser visto. Quando você tem uma porta principal, por exemplo, mais para frente, ao contrário do que está essa daqui. Essa aqui está mais recuada. Se você tem ela mais para frente, você gera áreas faltantes, porque a porta de entrada não pode ficar fora do baguá. Então precisa avaliar tudo isso. Você compra um imóvel que a porta é avançada, você já vai comprar um imóvel que tem falta na sabedoria e falta nos amigos. Então precisa prestar atenção nisso também. A entrada do imóvel a partir da porta de entrada não pode ter bloqueio. Então, nesse exemplo aqui não tem bloqueio, a energia entra e se dispersa pelo imóvel. Mas tem muitos imóveis que tem uma parede em frente à porta. Isso é muito ruim, porque a energia Qi, que é a energia que nutre, né, de todo o imóvel com uma boa energia, ela entra e já bate direto na parede. Então, uma parte da energia acaba não entrando. É uma outra questão que precisa de cuidado. Outra situação, quando você tem um alinhamento, você tem a porta de entrada aqui embaixo e a porta dos fundos bem em frente à porta de entrada. Isso é muito ruim porque existe uma aceleração de energia, a energia entra e passa correndo e ela é atraída para os fundos, ela sai pelos fundos da casa antes de alimentar todo o imóvel com uma boa energia. E aí, nesse caso, a gente precisa fazer correção. Outra situação, posicionar banheiros e cozinhas próximo da porta de entrada, que é muito ruim. Um banheiro perto da porta de entrada, ele drena a energia Qi. No exemplo anterior, quando você tem a porta alinhada com a porta de entrada, a energia passa rápido e foge. Quando você tem um banheiro perto da porta de entrada, a energia entra e o banheiro suga essa energia, por causa do vaso sanitário e dos ralos. Então não é bom você ter banheiro perto da porta de entrada. E a cozinha perto da porta de entrada também não é positivo. Você tem a pia, que tem muita água, a água atrai a energia, tem os ralos da pia, e você tem o fogão, que fica muito exposto. O fogão, ele é um grande gerador de energia positiva, de energia de prosperidade. Ele não deve ficar numa posição onde ele não tenha uma boa proteção. E logo perto da porta de entrada não é uma posição protegida, vamos dizer assim. Os melhores ambientes para frente da casa são salas e home office. Essa é a melhor. Sala de jantar, sala de estar e home office ou sala de TV, enfim, são os melhores ambientes para você ter perto da porta de entrada. Uma outra coisa que precisa ser vista é a posição de sofá, fogão, mesa de trabalho e cama em áreas excedentes. Então, se você tem um imóvel, esse quadrado aqui é a posição do baguá. Essa parte onde está a cama, aqui embaixo, não entra no baguá, porque ela é uma parte que ficou para fora da maior área dessa casa. Então, ela é uma área excedente. Se a cama ficar aqui, o sofá, o fogão ou a mesa de trabalho, não é positivo, é muito ruim.
A mesa de trabalho, o home office, no caso de uma residência, é até positivo que esteja em área excedente, mas se for uma empresa, e aqui fica uma mesa de trabalho, principalmente de um diretor, é muito ruim. Então, como isso daqui é uma residência, o que é ruim ficar aqui? O sofá, fogão e cama em área excedente é negativo. Então você está procurando uma casa para você morar ou um apartamento, você pega a planta e percebe que um quarto está para fora da maior área do imóvel, é negativo. Então procura um outro apartamento ou uma outra casa, porque essa é uma situação que ela não é desejada pelo Feng Shui. Uma outra questão são halls e corredores, né? São ambientes que são deixados em segundo plano. Então, é sempre bom avaliar como é esse hall de entrada, como é esse corredor. Ele é muito comprido, ele é muito apertado, ele é mal iluminado, não entra luz nesse corredor. Então, não é uma boa opção. Eu tenho um hall de entrada minúsculo, muito pequenininho, não consigo fazer nada nesse hall de entrada. Não é uma situação muito boa. Então também é importante avaliar os halls e corredores, que normalmente as pessoas batem o olho e não dão muita bola. Escada. Sempre é melhor escada com degrau fechado, como esse dessa imagem que está aqui. Essa parte vertical a gente chama de espelho. Quando a gente não tem o espelho, quando a escada a gente chama de escada vazada, o Qi, que é a energia vital, ela vai subindo e vai vazando, ela vai passando pelos degraus e elas não chegam no andar superior com a força e a intensidade que deveriam chegar. Então, é sempre bom que as escadas sejam fechadas. E a questão de ter ou não ter plantas, né? Ter ou não ter espaço para planta, ter ou não ter espaço para ter um pet, um animal de estimação. É sempre bom os imóveis que tenham espaço, onde seja possível você ter plantas, seja do lado de fora, seja numa sacada ou seja num jardim de inverno, não importa. Todo imóvel que tem plantas tem uma energia melhor do que os imóveis que não têm plantas. As plantas filtram o ar e elas elevam a frequência da energia do imóvel. Uma outra questão muito importante é a iluminação natural. Quanto mais iluminação natural tiver um imóvel, melhor. Imóveis que têm banheiro sem janela é muito ruim. Quarto sem janela, eu já fiz projeto para casas que não tem janela no quarto. Então são na cozinha sem janela. Então é muito importante que exista iluminação natural. Evite, acabei de falar, evite ao máximo os banheiros sem janela, porque é uma situação cada vez mais comum. Faz aquele apartamento com aquele prédio com um monte de apartamento e não tem janela nos banheiros. É uma situação muito negativa. Banheiro já é um ambiente que precisa de cuidado especial. Se não tiver janela, então, mais ainda. E como eu falei da questão da iluminação, quando você tem imóveis geminados, a gente acaba tendo essa situação de ter falta de iluminação, porque fica colada uma casa na outra. Você pode ter uma casa colada de um lado só, como você pode ter a casa colada dos dois lados, como nessa imagem. Essa casa é colada dos dois lados, essa casa é colada dos dois lados. É muito ruim, porque a luz e a energia, ela entra só pela frente e pelos fundos. Então você acaba tendo falta de energia Qi e falta de iluminação natural. Então, sempre que possível, evitar essa situação. Tá bom? É isso que eu queria falar hoje para você. Te espero no próximo vídeo.